Zona TV está de volta e agora eu vou mostrar mais um pouquinho da história dessas guerreiras, da Eci, da Vanessa e da Joana. Acompanha comigo. Agora, o difícil não foi só operar, o difícil foi a quimioterapia. Porque naquele tempo, a quimioterapia, eu me lembro que o meu marido desceu na farmácia para comprar, porque o médico ligou que no hospital não tinha, daí o farmacêutico falou, numa farmácia que só vendia produtos para oncologia, né? Falou, quem vai tomar isso aqui? Isso aqui é para cavalo. Aí o meu marido falou, é a minha esposa. Ele falou, aí ficamos muito assim tristes, porque vimos assim a profundidade mesmo do problema e até onde a gente ia chegar. Na troca do medicamento, dá uma reação, para mim, pelo menos deu, que se chama mucosite. E, assim, na verdade, parece que fica no vivo, a boca, o estômago, o intestino, tudo. Então, assim, na hora de você se alimentar é muito ruim. As coisas passam meio rasgando, a boca inteira fica no vivo mesmo. É ferida na boca. Que não tinha o que... Eu ficava 10, 12 dias sem conseguir pôr até água na boca. Eu passava só água, suco, essas coisas, e muito difícil para engolir ainda. Eu emagreci 15 quilos em 2 semanas. Você não dorme, você não consegue comer e nem ficar na cama. É uma coisa horrível e ela dá muita depressão. Quando você vai tomando a quimio, que ele vê que você está se batendo, ele já põe um pouco de soro. E naquela época a quimio era tão forte que as pessoas vinham para dar toda de máscara, luva e ligava aquilo na gente. Então você vai se deprimindo assim, e eu costumava falar para o meu marido, você vai ficando assim, depois você fica assim na altura de uma gilete. O doutor falou que eu estava com uma infecção muito grave, que eu tinha que ir para ser internada no isolamento. Na hora, sim, eu achei isolamento seria um... Eu não pensei o que era isolamento na hora, sabe? Mas era um lugar onde eu não podia ter contato com ninguém por causa da minha infecção. Então aquilo parece que eu me sentia assim, que eu estava indo pro fim, sabe? Parece que os órgãos não funcionam direito. Leva muito tempo para o intestino funcionar, porque o medicamento prende muito o intestino. Então, uma coisa muito importante foi a fisioterapia. Você se olhar no espelho, se ver sem cabelo e tudo. E assim, eu emagreci muito, envelheci muito, sabe? Que a pessoa envelhece bastante, né? Então, às vezes eu me sentia assim, meia para baixo, mas no mesmo momento eu pensava que o cabelo voltava e ia levar a vida para frente, né? E realmente meu cabelo voltou bem enroladinho e tudo, agora que tá alisando. E quando começaram a cair assim os primeiros fios, assim, que na verdade ele caiu um chumaço de cabelo, ele não caiu um pouquinho só. Aí eu já fui no cabeleireiro, já passei a máquina, então para mim, pelo menos, não foi tão traumatizante, foi até tranquilo. Mas o problema foi que caíram as minhas unhas. Então isso realmente eu não esperava assim, que fosse acontecer, e para mim foi bem traumático, porque você faz tudo com as mãos, né? Então se você vai fazer uma comida, você vai ficar olhando para tua mão, você acha que as pessoas estão olhando. E hoje em dia eles até fazem plástica, né? Porque quando você tira, não é o meu caso, né? Eu fiquei mesmo. E até agora as meninas, mãe, faz plástica. Eu falei, não, com 70 anos não vou fazer a mama. Mas agora não, eles tiram da barriga, sobe no própria cirurgia e já faz uma mama, né? Com a própria pele da pessoa, fica perfeita. Então ela sai de lá até com a lipo, né? Bem moderna. Bom,
Então você está acompanhando aí um pouquinho da história de cada uma delas, história de luta e de vida. E comigo o Dr. Diogo e o Dr. Leonardo aqui no estúdio, conversando a respeito da história delas e também talvez a história sua, da sua casa, você esteja vivendo nesse momento, ou então a história de quem você conhece. A gente comentou no primeiro bloco a respeito da quimioterapia, conversou um pouquinho, agora nesse segundo bloco elas falaram bastante a respeito disso, falaram dos sintomas. Conversar um pouquinho para vocês me explicarem realmente. Elas reclamaram ali da questão de perda de cabelo, até a perda de unha. É comum? É comum, não a todos os tipos de quimioterapia, Franciele, sabe? Isso tem que ser conversado com o paciente. Não raras vezes eu tive que mudar o esquema de quimioterapia porque a paciente simplesmente se recusava a fazer uma quimioterapia que desse alopecia, perda de cabelo, por exemplo. Tá? Mas realmente isso pode acontecer com vários tipos de quimioterapia. As queixas mais frequentes realmente são a perda de cabelo, isso tem um resultado cosmético e psicológico muito grande para a paciente. Tá? Alteração ungueal, realmente na mão ali, ela começa a ter alteração da pigmentação da unha, ou então sensibilidade nas mãos para a paciente abotoar a camisa, se vestir, até mesmo se alimentar, pode ficar difícil. Tá? E a queixa da mucosite, isso aí realmente é um problema. Né? Se você entender que a quimioterapia ela é um medicamento que age em células que estão se proliferando muito e nada mais se prolifera do que o câncer, o cabelo ou então o nosso trato intestinal. Não seria nada. Na verdade sim, é por isso que o paciente tem esses sintomas, e daí você começa a entender por que as pacientes sofrem, né? Porque realmente você está destruindo o câncer, mas você também está destruindo células que se proliferam muito, como o cabelo, como a nossa mucosa da boca, por exemplo, né? Então realmente a quimioterapia tem efeitos colaterais e deve ser muito bem ponderado, conversado com o paciente a respeito desses efeitos e como manejá-los, né? A dona Joana comentou que ela perdeu 15 quilos aí em 2 semanas pelo fato de que ela também tinha feridas na boca e não conseguia se alimentar. Às vezes as pessoas que estão em casa se assustam com esses dados. A gente está mostrando casos da vida real, mas mostrando que ela está bem. Hoje já está gordinha, já se recuperou, já está com o cabelo de volta. Mas é importante falar desses efeitos para pessoas cientes disso. Então pode ser que ela não consiga se alimentar, realmente é um fator que acontece, doutor Leonardo? Isso é bem comum mesmo por causa dos parefeitos da quimioterapia, né? Ela falou a mucosite principalmente, né? Ela fica com dor para comer, dificuldade para a saliva diminui também, elas não conseguem deglutir direito, então e acabam emagrecendo por isso. E até a parte psicológica também delas fica afetada, né? Perda do apetite, náuseas que podem dar devido à quimioterapia, então elas podem perder um pouquinho de peso, assim, mas nada que não recupere. Como você falou, que não recupere. Isso vai acontecendo decorrente quando o paciente estiver no tratamento de quimioterapia, ou ele pode se prolongar ainda por mais tempo, devido à medicação? Na verdade, assim, sempre entre uma aplicação de quimioterapia e outra, é ideal que tenha uma conversa com o paciente. Algumas vezes tem que fazer um ajuste na dose da quimioterapia, até mudar a quimioterapia. Tá? A quimioterapia tem esses efeitos que são mais precoces, tá? Geralmente são efeitos reversíveis, e tem alguns efeitos que são tardios. Tá? Por exemplo, anos após a quimioterapia, o paciente pode desenvolver uma leucemia, por exemplo, induzida pela quimioterapia, tá? Ou uma cardiotoxicidade, que pode ser algo irreversível. Tá? Mas sempre o ideal é que o médico vá conversando com o paciente, avaliando o paciente e ajustando as doses do remédio. Tá? Outra dúvida também, o paciente vai sentir os efeitos logo quando está fazendo a rádio ou a químio, ou não? Vai demorar um pouco, vai depender do sistema imunológico da pessoa? Cada paciente responde de uma forma à quimioterapia. Tem paciente que tolera a quimioterapia super bem, sem nenhum efeito colateral. Outros pacientes, antes mesmo de infundir a quimioterapia, já começam a se sentir nauseados, mesmo realmente pelo fator psicológico. Tá? Isso aí é difícil a gente conseguir prever assim, qual paciente que vai tolerar bem e qual paciente que vai ter uma maior toxicidade da quimioterapia. Com certeza. Elas comentaram da questão da depressão, decorrido a saber do câncer, a tratar do câncer, da quimioterapia. O médico se torna um meio psicólogo também? Com certeza. Assim, a depressão ela é muito prevalente no câncer de mama. Tá? Isso ocorre basicamente por 3 motivos. Primeiro, que você tem uma alteração endocrinológica no paciente. O paciente muitas vezes se induz, uma paciente de 30 anos, a entrar na menopausa pela quimioterapia. Então, a paciente começa a ter sintomas de fogacho, perda de massa muscular, alteração de densidade óssea. Tá? Isso com certeza o paciente deprime, rebaixa o humor. Tem também a questão cosmética, a estética do câncer de mama, tá? Afeta muito a paciente, e também o desgaste psicológico, o desgaste familiar e o desgaste financeiro do câncer. Tá? Então assim é multifatorial. Tá? Isso o médico deve abordar durante o tratamento, faz parte do tratamento oncológico.
Doutor Leonardo, a dona Joana reclamou aí que ela, logo no início, o médico falou que ela ia ter que ficar no isolamento. Isso com certeza assusta já de primeiro, isolamento sozinho. O que seria o isolamento, para a gente explicar para quem está em casa? Provavelmente ela teve uma baixa dos leucócitos, né, que são células de defesa do organismo, que acontecem durante a indução da quimioterapia. Né? Então, às vezes a gente tem que internar mesmo o paciente para ter um isolamento respiratório, isolamento de contato, para evitar que ela tenha uma infecção, né, e já iniciar com antibióticos de amplo espectro também para essa paciente. Esse isolamento é isolamento mesmo, vai ficar ela sendo tratada só pela equipe, ou Exato. seja, não vai ter contato com a família. Até tem, mas com proteção, né, máscara, né. Mas então a família pode entrar, pode. É só o nome que é isolamento, assim, Isso, assusta um pouquinho, isso. Vai ter, claro, uma maior restrição. A gente faz a entrar. restrição dietética, mais alimentos cozidos, né, tudo para poder evitar. Isso daí já começa com algumas medicações também para aumentar os leucócitos, né? O doutor falou de anticorpos, tudo que talvez diminua, por isso ela vai para o isolamento. O fator aí é dela ir para o isolamento para ela ficar bem, para poder conseguir prosseguir com o tratamento, ou porque senão... É para evitar alguma infecção maior, né? Para conseguir progredir com o tratamento. Exatamente. E não piorar a situação, Exatamente. além de estar com câncer, ainda com mais alguma doença infecciosa. Isso, exatamente. Então tem que ter todo esse cuidado também. Trata o paciente por inteiro, né? Por inteiro. Na questão psicológica também, na questão de quimioterapia, de cirurgia, tem que cuidar de todos esses fatores juntos. Não deixa de ser um psicólogo. Mas a pessoa tem um acompanhamento aqui em Guarapuava, onde ela consiga ser tratada por um psicólogo também? Todas as pacientes que dão entrada com o diagnóstico de câncer de mama no ambulatório já tem um psicólogo já para acompanhar. Justamente por isso que a gente tinha falado. E a gente tem que tomar cuidado também com algumas medicações antidepressivas, que tem muitos pacientes que já chegam com o uso da medicação, né? Ou às vezes acabam tomando por conta ou por indicação de um outro médico que não é habituado também com esse tratamento. Tem que tomar cuidado que tem algumas medicações que elas não podem usar, alguns antidepressivos. Isso então, é bem importante, acho que a gente ressaltar, pelo fato de que tá com uma depressão, então ela vai e toma algum medicamento por conta para melhorar. Exatamente. Mas não pode fazer um fator prejudicial aí à saúde dela. Tem algumas medicações que diminuem, né, a disponibilidade de outras medicações que estão sendo usadas para o tratamento de câncer. Então a gente tem que tomar cuidado. E normalmente são as medicações mais usadas de antidepressivos, são as que não devem ser usadas no câncer. Então por isso que a gente tem que sempre conversar. Às vezes a gente acaba sabendo depois, porque a paciente por acaso comentou aí. Comenta sem querer que está usando, que deu uma isso, melhorada. Deu uma melhorada. E na verdade não podia usar essa medicação. Mas tem antidepressivos que podem ser usados, né? É só a gente trocar a medicação. A dona Irci comentou a respeito da cirurgia e que hoje em dia se reconstitui já, ela não optou por não, mas reconstitui já durante a cirurgia, doutor? Reconstitui. A maioria das cirurgias deve ser reconstituída no ato, principalmente até pela parte psicológica do paciente. Não existe uma regra assim para dizer qual paciente vai ser reconstituído ou não, mas a grande maioria vai ter uma reconstituição imediata, sim. E como vai ser? Ela explicou ali do jeitinho dela, não sei se está correto ou não. Ela vai puxar um pouquinho ali para cima. Ela tem razão, tem o retalho, um retalho de TRAN, que a gente chama, que é retirado aqui do abdômen mesmo. Realmente ela dá uma cinturada no abdômen e é feita a reconstituição da mama. Esse é um dos tipos, existem vários tipos de retalho, tórax dorsal, DIP. A própria prótese pode ser usada, né? Prótese agora é custeada pelo SUS? A prótese já é custeada pelo SUS. A paciente já tem direito ao uso de prótese. Ou seja, a gente fala aí de um assunto bem sério, né, que é o câncer de mama, mas a mulher também pode sair com uma mama bonita, né? Vamos falar isso também, né? Pode sair com a mama bonita, às vezes mais bonita do que entrou também. É um assunto super sério, claro, a gente não tira a seriedade disso, mas também falar da importância que não vai ficar feio, não quer dizer que vai ficar feio. Hoje em dia a gente fala muito na oncoplástica, na verdade, né? É uma especialidade que está saindo um pouco assim da oncologia, tá? Uma mistura de plástico com oncologista, né? E é muito da oncoplástica. Então existem vários tipos de retalhos hoje em dia usados. A grande maioria a gente até não precisa usar nem prótese,
nem fazer algum retalho especial. O próprio retalho na mama já consegue fazer um bom acabamento estético assim, com o paciente. Principalmente as pacientes que fazem quimioterapia antes, que tem um tumor bem reduzido e a gente consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva, assim, com bom resultado. E no caso da dona Irci, ela teve nas duas, também reconstitui nas duas, se fosse preciso, a mulher precisar reconstituir, pode ser com silicone ou retirada? Pode. Nas duas. Pode. Isso eu acho legal também a gente salientar. É um fator que a gente consegue resolver na hora. O cabelo, infelizmente, como a dona Joana falou, nasce encaracolado. Por que disso? Até o pessoal comenta, o Genequim tratou o câncer e ficou com o cabelo todo encaracolado. Por que acontece isso? Eu não sei te explicar exatamente o motivo que isso acontece. Realmente muitas pacientes reclamam de que o cabelo nasce de uma pigmentação um pouco diferente e um pouco mais encaracolado. Mais grosso, Um pouco mais grosso. Eu não sei exatamente dizer qual que é o motivo que isso acontece, mas realmente é bem frequente esse tipo de comentário. É frequente, mas não é sempre que acontece. Não, ou não é é? sempre. Não. Como no caso da mama, muitas pacientes gostam. Gosta cacheada. Isso pode acontecer. Pode acontecer, pode, então, pode no acontecer, cabelo. sim. O que mais pode acontecer, assim, de diferente depois do tratamento? Que a pessoa sinta diferença. Aí elas comentaram a respeito da mama, né? Reconstituição, o cabelo, que vem um pouquinho diferente. A pele da pessoa pode vir diferente também? Pode. Várias alterações podem acontecer, na verdade. Tá? Como comentei antes, as pacientes podem entrar na menopausa também. Essa é a principal reclamação que a gente escuta. Em torno de 40% das pacientes acima de 30 anos, quando fazem tratamento com quimioterapia, a gente acaba induzindo a menopausa nesses pacientes. Então, pacientes podem começar a ter fogacho, alteração da densidade óssea, realmente alteração cutânea da pele também. Isso se sentir mais velha? Sentir, é que nem uma paciente comentou, isso realmente é verdade. A gente escuta muito isso e tem que ser tratado. E ela também comentou que antigamente os radioterapeutas entravam com toda a instrumentação lá, continua tendo-se um cuidado muito grande quanto a isso, o paciente fica realmente sozinho na sala fazendo a rádio, como funciona? Na radioterapia ele tem que ficar sozinho mesmo, né? Ele entra dentro de um bunker, na verdade, que é todo protegido, né? por chapas de ácido de até 1 metro, né? Da espessura da parede, né? E ali ela fica dentro mas é um tratamento rápido e indolor. Ela fica deitada ali e é feita uma aplicação como se fosse uma luz em cima, né? Na verdade são radiações ionizantes para tratamento da doença. Essa é a rádio? Essa é a radioterapia. Né? E na quimio, tratamento com medicação? Não, na quimioterapia não tem nenhum tipo de isolamento específico. Não. Na verdade, sim, a gente tem vários tipos de quimioterapia, um arsenal medicamentoso que vai desde hormonoterapia, quimioterapia citotóxica, até as drogas-alvo hoje em dia, mas nenhum tipo de isolamento assim, é necessário. É importante a gente sempre esclarecer para quem tem casa, porque pode ser que você tenha câncer mais para frente e fica com aqueles medos, a gente já vai esclarecendo ao decorrer aqui da nossa conversa. Mas a gente vai para um breve intervalinho, no próximo bloco a gente conta mais um pouquinho da história dessas mulheres de peito.